As lendas urbanas fazem parte da cultura de toda a população, seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. E uma das figuras mais famosas que habita os pesadelos dos moradores de lá é o Goatman, o homem-cabra, homem-bode. Uma criatura humanoide que mistura características humanas e animais. Na maioria das vezes, seu corpo é descrito como sendo o de um homem, enquanto a sua cabeça tem o formato de uma cabra, resultando em uma aparência no mínimo bizarra. E o pior disso tudo é que não é apenas o seu exterior que seria monstruoso, já que muitas histórias contam que o homem-bode estaria ainda conectado a assassinatos brutais de pessoas e animais que aconteceram lá naquele país. Eu sou o João e sejam muito bem-vindos ao canal O Outro Lado. Uma das versões mais famosas dessa lenda diz que o homem-bode seria um experimento científico, e esse era um experimento que tentava fundir o DNA humano com o de uma cabra. O projeto estaria sendo conduzido pelo próprio governo dos Estados Unidos. Nessa versão da lenda, a figura mítica que passou a assombrar as florestas de Maryland teria começado como um assistente de laboratório que se viu transformado em cobaia. Antes de ser submetido à horrível experiência, ele se chamava William Lutsford. Nem preciso falar que o projeto estava indo em uma direção diferente daquela que foi imaginada no início. Afinal de contas, eles não planejavam criar um monstro terrível com uma sede de sangue imparável. Suas aparições mais antigas em Maryland remontam o ano de 1957, e um de seus locais favoritos para assombrar as pessoas era uma estrada do condado de Prince George, conhecida como Fletchertown Road. Essa estrada cruza uma área arborizada relativamente isolada do restante da civilização, o local perfeito para uma aparição dessas. O homem-bode se esconderia em meio à vegetação, saltando para a rodovia a fim de atacar quem ousasse dirigir pelo local durante a noite. Curiosamente, uma das mais famosas aparições do homem-bode nessa região chegou a ser registrado pelos jornais locais, contando com testemunhas e inclusive um crime de verdade. Segundo o site Tudo é Interessante, lá dos Estados Unidos, tudo isso começou quando o condado de Prince George publicou um artigo em outubro de 1971, detalhando as diferentes ramificações da lenda urbana até aquele momento. O que deveria ser apenas uma publicação de curiosidade a respeito do folclore local, ganhou tons sombrios quando um cachorro foi encontrado decapitado na estrada Fletchertown, pouco mais de 2 semanas depois da publicação desse artigo. E esse cachorro era o animal de estimação de uma família que vivia próxima à fatídica estrada e havia reportado o desaparecimento do seu cãozinho dias antes. O crime brutal acabou sendo visto como de autoria do homem-bode, com inúmeros relatos de moradores locais a respeito de acontecimentos estranhos que vinham acontecendo ali na região, que acabaram corroborando para toda essa história. Seja lá quem fez isso, é uma coisa absurda você imaginar que um pobre animal sofreu uma coisa dessas, né, cara? É bem triste. Segundo as testemunhas, alguns disseram ter visto, abre aspas, uma criatura semelhante a um animal que anda nas pernas traseiras, fecha aspas, andando nos arredores da estrada Fletchertown, enquanto um grupo de adolescentes garantiu que ouviu barulhos misteriosos na noite em que o cachorro desapareceu. Essas afirmações acabaram sendo reportadas pelo mesmo jornal que publicou o artigo sobre o Homem-Cabra, e em uma reviravolta de eventos, acabou se tornando uma manchete nacional 2 meses mais tarde, quando o The Washington Post fez uma matéria com um tom bem sarcástico a respeito da localidade que alegava estar sendo assombrada por uma figura mítica.
O testemunho mais assustador de todo esse episódio veio somente depois de um tempo. E ele foi feito pela própria dona do cão, April Howard, que teria visto o monstro cara a cara, segundo ela. E essa manifestação dela só aconteceu depois de 2 décadas do acontecido, quando foi entrevistada por um jornalista da Strange Magazine. Na ocasião, a mulher lamentou a maneira como o assunto foi tratado fora de sua região. Foi meio que um desrespeito com o animalzinho dela, né? E aqui abre aspas para o que ela disse nessa entrevista. As pessoas vinham aqui e chamavam de folclore, e os jornais nos faziam passar por caipiras ignorantes que não sabiam de nada. Mas o que eu vi era real, e sei que eu não sou louca. Seja o que for, acredito que aquela coisa que vi naquela noite foi quem matou o meu cachorro. Fecha aspas. Fora de Maryland, existe também uma versão famosa que seria a versão contada no Texas. Lá, o Homem-Cabra é o espírito vingativo de um homem negro bem-sucedido que criava cabras antes de ser assassinado pela Ku Klux Klan. Desde então, ele assombraria a ponte que um dia levava à sua fazenda, aparecendo para aqueles que dirigissem pelo local de faróis apagados. Seu nome, quando ainda vivo, seria Oscar Washburn, mas segundo alguns historiadores locais, não existem registros históricos que comprovam a existência desse homem ou então de uma morte violenta parecida com essa naquela região no mesmo período em que conta a lenda. Você já ouviu falar dessa lenda? Você já viu pela internet alguma imagem do Homem-Cabra? Acredita que isso pode ser real? O que teria assassinado o pobre cachorrinho da senhora lá em Maryland? Pode ter sido uma pessoa ruim? Afinal de contas, um animal normalmente machucaria ele, mas não teria esse grau de sadismo? Você acha que existe mesmo uma criatura dessas? Conte pra mim o que tem aí na sua cidade. Existe alguma lenda parecida? Alguma lenda urbana que só exista por aí? Eu gostaria muito de ficar sabendo. Eu também gostaria muito que você deixasse um like no vídeo e se inscrevesse caso for a sua primeira vez aqui. Nós temos um encontro todos os sábados às 18 horas para falar de folclore, terror, mistérios da humanidade, tudo isso que a gente adora. Então eu tô te esperando lá. Um forte abraço aqui do outro lado.